O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado eleitor real, conforme combinado, retornamos nesta edição com o nosso articulista político para promovermos uma avaliação bastante diferenciada e, eu diria, politizada acerca do resultado das eleições que se encerraram neste último domingo, com um cenário muitíssimo diferente daquele que se esperava há cerca de um ano atrás. Realmente tivemos surpresas na eleição de determinados candidatos para algumas das suas funções. Certamente você já imagina quais são. E desta forma, temos a oportunidade de fazer uma leitura diferenciada acerca deste momento. Passado o processo eleitoral, a legislação assim nos permite nos manifestar a partir do dia subsequente ao término do segundo turno de maneira absolutamente tranquila, de maneira absolutamente verdadeira e, eu diria, revelando inclusive opiniões pessoais, o que até então era vedado pela legislação eleitoral, de maneira que não se criasse tendências. Sendo assim, terminado essa obrigação que nos restringia, evidentemente, a nos manifestarmos acerca de determinadas situações e não nos cabia arguir essas regulamentações e sim cumpri-las, o que fizemos, obviamente, a partir deste momento teremos condições mais favoráveis para promovermos essas avaliações. E sendo assim, tanto no cenário nacional quanto estadual, teremos a oportunidade de lhe oferecer algumas análises bastante corajosas e, eu diria, polêmicas, que normalmente você não tem esta oportunidade em outros veículos de comunicação. Às vezes, as linhas editoriais de alguns veículos são muito restritas, são muito padronizadas, são muito, eu diria até, ditatoriais, impedindo que aqueles profissionais que compõem o departamento de jornalismo dessas emissoras se manifestem como gostariam. Entretanto, aqui no programa Cidade Real, teremos agora esta imperdível ocasião de refletirmos o resultado das eleições que se encerraram ontem. E mais, já começarmos a traçarmos perspectivas para os respectivos mandatos dos que foram eleitos. Quais são as próximas etapas? Quais são os próximos desdobramentos? O que teremos de diferente, se é que teremos, nessas gestões dos candidatos que foram eleitos de uma forma, por vezes, até surpreendente. Portanto, vale acompanhar, vale assistir atentamente, porque no programa Cidade Real a opinião também é pública e aí não temos restrição nesse sentido. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais esta edição do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 29 de outubro de 2018. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos
anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. O tempo não volta atrás, mas a máquina do tempo existe e se chama fotografia. Priscila Cardinô, 981 56 91 95. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Nova Friburgo mais verde. O que você faz pelo meio ambiente? Precisamos fazer da nossa cidade uma Nova Friburgo mais verde, mais sustentável e mais viva, não acha? Claro, cuide do seu lixo, não desperdice água e poupe energia. E as árvores? Queremos reflorestar Nova Friburgo. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos, a cidade de todos os povos. Apoio EBMA. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, sempre trazendo informação de utilidade pública, como é a campanha do Outubro Rosa, que em todas as edições deste mês procuramos ressaltar a importância deste momento. Você, queridíssima mulher, e este lacinho que eu coloquei aqui sobre o chapéu estava na minha camisa, mas se desprendeu, mas voltará ao seu devido lugar. Muito bom, garoto! Charles J.R., nosso atento repórter cinematográfico, ele que está absolutamente apaixonado por Dona Ana Carolina, se mostra um profissional extremamente ágil, segundo a avaliação do nosso diretor técnico Marconi Júnior. Muito bem. Portanto, temos esses símbolos sobre a mesa, e aí faço questão de descrevê-los, porque também você que nos ouve nesse momento pela Rádio Conselheiro tenha conhecimento do que se trata. Temos então uma belíssima orquídea cor-de-rosa, sensacional esse take novamente, muito bom, que mostra com riqueza de detalhes esta belíssima e cobiçada flor, como também o lacinho rosa, que já me referi, de maneira a incentivar a campanha de prevenção ao câncer de mama. Obviamente que essa campanha é permanente, essa campanha não tem prazo de validade. Mas especialmente neste mês, as mulheres devem ter uma atenção especial para esta parte do corpo. Você, mulher, que nos prestigia com o carinho da sua audiência, promova um autoexame. E caso constate alguma situação que lhe chame a atenção, procure atendimento médico. Certamente um profissional saberá como tratá-la e orientá-la, solicitando, sobretudo, os exames para constatar qualquer anomalia, que se houver e sendo detectada no seu início, se tem uma probabilidade muito maior de cura. Portanto, nós que prezamos pelo seu bem-estar, queridas mulheres, telespectadoras e ouvintes do programa Cidade Real, promova esta atitude de autoestima, de cuidado com o seu corpo. Faça este autoexame muito simples, muito fácil
E conforme disse, caso estranhe alguma, diria, protuberância, né, no seu seio, procure de imediato atendimento médico, porque certamente a prevenção é muito mais eficiente, muito menos dolorosa do que se isto tomar proporção. Fica assim, mais uma vez, a nossa adesão e a nossa recomendação, e eu diria até insistência, para que você, mulher, tome essas medidas preventivas. E no mês de novembro, teremos o Novembro Azul, que aí teremos um recado diferenciado para os telespectadores e ouvintes do programa Cidade Real, que também serão devidamente advertidos para uma outra situação. Mas você, mulher, cuide-se bem, sobretudo. Ilustre amigo, professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, grande companheiro, ilustre professor e, enfim, pessoa que vascaíno preocupado, desfruto da sua amizade e também, obviamente, conforme você já antecipou, preocupado vascaíno. É uma satisfação tê-lo aqui, amigo, novamente. Você que vem compartilhar a sua sabedoria com todos nós. Nesta edição, a direção da TV e a produção do programa se sentem honradas mais uma vez com a sua ilustríssima presença. A honra é minha participar mais uma vez do programa Cidade Real, conversar com a família friburguense, mais uma etapa encerrada do processo democrático, que graças a Deus está consolidado, cada vez mais consolidado no Brasil. A democracia, ela pode incomodar a muita gente, mas é o melhor sistema de governo que tem. A cada 4 anos você pode fazer uma avaliação daquilo que fez ou deixou de fazer, não é? Então, Zuri, muito feliz de ver aquilo que lutamos tanto, não é, para restabelecer no Brasil, está consolidada e a cada dia mais forte, e que as pessoas entendam que a democracia nada mais é do que a convivência pacífica entre contrários. Quem perdeu, perdeu, deve se posicionar na oposição, eu penso dessa maneira, mas não oposição ao Estado, não oposição ao país, oposição às coisas erradas. E quem venceu tem a responsabilidade muito grande de conduzir os destinos dos seus estados e o destino da federação. Professor, eu quero começar essa nossa resenha com uma frase sua, dita ontem, na Rádio Conselheiro FM, quando promovemos um balanço geral das eleições, tendo a apresentação do companheiro Elu Augusto, e também estávamos ladeado, que é um termo ótimo, pelo grande companheiro também, nobre amigo, colega engenheiro Leiner Pimentel de Resende. A quem mandamos um abraço. Certamente, e agradecemos a ilustre presença. Mas naquela ocasião em que ficamos por cerca de 3 horas com transmissões ao vivo, em dado momento você disse o seguinte: hoje é um dia triste para mim. Por quê, professor? O dia triste porque, não pelo fato da eleição, a eleição, lógico, já fiz aqui a exaltação do princípio democrático, mas pela qualidade dos candidatos que nós tivemos que analisar, pelo cardápio apresentado nesse segundo turno e, de um modo geral, na eleição, né? Se nós reportarmos ao tempo em que comecei a militância política, nós tínhamos políticos da estirpe de Ulisses Guimarães. Isso tem cerca de 30 anos, Jorge. Mais, né? Mais, 40 e tantos anos. Ulisses Guimarães, Paulo Brossard, né? Tancredo Neves, Pedro Simão, Nelson Carneiro, né? Depois, com a anistia, Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, Miguel Arraes. Exatamente. Né? Então, o quadro brasileiro, até mesmo
a própria Arena, que representava o sistema revolucionário, tinha políticos que mereciam respeito. Petrônio Portela. Exatamente. Né? O próprio Teotônio Vilela, ele foi eleito senador pela Arena, em Alagoas, depois que ele passou para o MDB, mas foi um político de alta representatividade. Você ia a São Paulo, você tinha um Franco Montoro, né? No Rio você tinha Nelson Carneiro. O Amaral Peixoto. Hernani do Amaral Peixoto. A própria direita tinha Afonso Arinos. Exatamente. Né? Roberto Campos. Então, mesmo você divergindo dessas pessoas, você as respeitava. Né? E o que nós tivemos que decidir ontem é que, sinceramente, você olha a coisa, não tem nada contra o Haddad, até acho que ele foi mais vitorioso que tudo pela quantidade de votos que ele teve. Do que o próprio partido. Não é? Ele foi mais vitorioso que o partido. E o Bolsonaro, que pegou o descontentamento da sociedade, de um modo geral, com um discurso que ele inteligentemente soube levar, isso você não pode tirar o mérito de quem tem 55 milhões de votos. Não é verdade? Você não pode tirar o mérito. Ganhou uma eleição, conseguiu passar uma mensagem que o povo gostaria de ouvir e teve uma capacidade, Zuri, interessante de não aceitar certas alianças. Por exemplo, o Centrão. O Centrão fez tudo para ficar com o Bolsonaro. Ele não aceitou. Eles foram ficar com o Alckmin e levaram o Alckmin para o fundo do poço. Né? E esses partidos todos de aluguel que tem por aí, a maioria tentou ficar com o Bolsonaro. Ele não aceitou. Quer dizer, ele acreditou na força do discurso dele, falando aquilo que a população queria ouvir. Mas, sinceramente, como eu não vi, ao longo da campanha, propostas assim... Convincentes. Na área da educação. Exatamente. Na área do desenvolvimento. Saúde. Dos dois lados. Educação. Da saúde, da criação de empregos, né? A questão da segurança nacional. Eu não ouvi isso assim, enfaticamente, de lado nenhum. Era a questão do sujeito ser fascista, o outro que era da esquerda, o outro da direita. Não é isso. Nós fomos para uma eleição sem discutir o Brasil. Não sei se você concorda comigo. Plenamente. Mas isso é que me entristeceu. Se discute as eleições, mas não se discute o país não e nem o Estado. Não se discute o país. Né? O país com 30 milhões de desempregados, 14 milhões que procuram emprego e 16 milhões que já desistiram. Um tanto número de analfabetos, uma educação com os piores índices mundiais. Né? Aí o sujeito diz assim, o candidato do PT diz o seguinte, não, nós queremos consertar o Brasil, mas, meu irmão, aqui, quem escangalhou? Se tem que consertar, alguém estragou, né? Então, nós vamos consertar, tá bom, mas então vamos ver quem fez a lambança aí esse período todo. Então, Zuri, isso é que me entristeceu. Eu não vi, respeito o resultado das urnas, não foi uma eleição que me empolgou, até porque não vi propostas convincentes para tirar o Brasil dessa crise. Nós não podemos continuar crescendo 2% ao ano. Isso não existe. Daqui a pouco nós vamos ter essa geração de jovens que constitui o grupo NEM, né? Aqueles jovens que terminam o ensino médio, não trabalham e nem estudam, ou seja, não conseguem emprego, nem vão para a universidade ou para um curso técnico. Então você tem uma geração NEM no Brasil. Qual foi a proposta para esses meninos? Nenhuma. Então, é o quê? O que o Brasil está discutindo? O que saiu das urnas? O combate à corrupção, né? Que é fundamental, tem que ser feito. A questão da violência, de se combater a violência, mas nada que venha a ser construtivo para o país melhor. Isso começou em 2013.
naquelas manifestações dos 20 centavos da tarifa de transporte coletivo. Começou em São Paulo, veio para o Rio de Janeiro, aquelas confusões todas, e ali começa esse movimento alavancado pelas apurações ocorridas na Lava Jato. Agora, fica aqui uma análise muito importante para você, da esquerda brasileira, que eu tenho o maior respeito, mas pare e preste atenção. O PT conduziu essa campanha não pensando no Brasil, mas pensando nele próprio. E o PT, no meu modo de ver, sabia que Lula não podia ser candidato, levou esse fake até onde pôde, né? E no momento que a justiça bate o martelo, que todo mundo sabia que não poderia, o PT não teve a humildade de analisar o quadro. Exatamente. Porque o único candidato para o segundo turno que as pesquisas diziam, né, que perderia para o Bolsonaro era o Haddad. Todos os outros, as rejeições eram menores. E o PT insistiu com o Haddad, e não foi à toa que Ciro Gomes, pós-primeiro turno, foi passear na Europa, porque a bola estava com ele, na linha do gol, prontinho, nem goleiro tinha mais para ele fazer o gol, e deram um tiro na bola. E ela murchou. E ela murchou. Daí ele ter ido para a Europa, e daí o Cid Gomes ter feito aquele pronunciamento. Então, a análise que eu faço nesse sentido é o seguinte: o PT não pensou o projeto Brasil, pensou o projeto dele mesmo. E ao pensar o projeto dele mesmo, deu ao Bolsonaro as condições que ele queria, porque o povo queria votar contra o PT. Exatamente, professor. Não é? O povo queria votar contra o PT. Concordo plenamente. E o PT insistiu. E nessa insistência, não sei até que ponto teremos desdobramentos futuros. Dizer que foi uma votação ruim, não. Quem tem 44 milhões de votos merece respeito. Mas dizer que a extrema-direita ganhou por isso, por aquilo, ganhou por um discurso que a sociedade queria ouvir, mas também com a colaboração do Partido dos Trabalhadores, que não teve a humildade de recuar e deixar o Ciro Gomes avançar. E, com certeza, ele seria o presidente do Brasil. O seu relato é preciso e eu acompanho na íntegra. Uma vez que, se analisarmos o atual presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro, no desempenho da sua função de deputado federal, ele nunca foi um expoente na Câmara dos Deputados. Pertencia, inclusive, ao baixo clero. Durante os 27 anos de mandato como deputado federal, teve uma produção legislativa baixíssima, fraquíssima. Se tornou conhecido, sobretudo, também pelas suas declarações, por vezes homofóbicas, misóginas, racistas e também corajosas. Aquele voto que ele deu no impeachment, né? Aquela preliminar do voto, homenageando um sujeito torturador, né? Isso, Coronel Brilhante. Carlos Alberto Brilhante Ustra. De brilhante não tem nada. Exatamente. Ou seja, a figura do Jair Messias Bolsonaro não se destacava no cenário político, a não ser por essas afirmações, por essas declarações, inclusive corajosas. Muito tem se veiculado e divulgado acerca do histórico dele também no Exército Brasileiro. Ele sempre se colocou numa posição de contestação, inclusive do modelo do Exército Brasileiro, enfim. Mas ganhou notoriedade, e aí a sua avaliação é precisa, quando ele se manifestou da forma que a população queria. Ou seja, surgiu alguém com coragem de justamente dizer o que nós queremos e a população, assim, ao votar, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, lhe dá uma autorização para tomar as providências que tenham que ser tomadas. O voto
contra o PT, contra o sistema de governo do PT, contra o bando que envolve o Partido dos Trabalhadores, e me refiro à banda podre do partido, como me parece existe na maioria deles, também foi decisiva. A população escolheu pela mudança. Não digo nem renovação, porque Jair Bolsonaro já faz parte do sistema, mas pela mudança, ou seja, surgiu alguém que se manifesta contra este modelo e que se apresenta como sendo, segundo alguns dos seus, ou a maioria dos seus eleitores, entendo de forma radical, como um mito, o que para mim não o configura desta maneira. Ou seja, e ele inteligentemente, conforme você disse, percebeu o momento, se apresentou, se manifestou e a população e os eleitores aderiram à campanha dele. A minha leitura é essa. Exatamente, você está correto. O Jair Bolsonaro, que você fez o relato da carreira política dele, nunca se envolveu em situações menores. E o jornalista Fernando Gabeira faz uma análise sobre... Porque o Gabeira foi companheiro dele na Câmara dos Deputados. Exatamente. E o Gabeira é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente hábil, muito educado, e deputado de esquerda, eleito pelo PT, e disse que sempre conseguiu conviver com o Bolsonaro, entendendo e respeitando as posições dele. Não é? E isso me chama a atenção pelo seguinte: a política, Zuri, é uma atividade que você não assina documento. Não assina documento? Não. A política vale a palavra, vale a trajetória, vale o posicionamento. Você discordando, gostando ou não do Bolsonaro, ele tem esse posicionamento. Corajoso. Corajoso, de extrema direita. Sem dúvida. E não esconde. Ele é autêntico. Esconde, ele é autêntico. Ele é autêntico. Não é? Como outros autênticos você tem nas diversas tendências políticas do mundo todo. Não é? Aqui no Brasil, nós tivemos uma figura representativa que sofreu prisões, torturas, mas nunca mudou o seu posicionamento, que foi o Prestes. Né? O Prestes sempre conduziu Luiz Carlos Prestes aquilo que ele acreditava, sofrendo, sendo perseguido, mas um homem de posição. O Bolsonaro, sem querer fazer comparações de pessoas, estou fazendo comparações de atitudes. De comportamento. De comportamento. Amanhã vão dizer que eu comparei um com o outro. Nada disso. Porque a política é isso, você não assina documento. Então, o que é o Bolsonaro? O que ele pegou e usou para ele? Ele percebeu que o PT e os seus partidos aliados, né, PMDB, PP e tantos outros, estavam fazendo um cruzamento indecente com a corrupção. E que desse cruzamento ia ter que nascer alguém ali. E o que nasceu desse cruzamento? Do PT, seus partidos aliados, com a corrupção. O que surgiu desse cruzamento? Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Exatamente. O povo olhou isso e viu. Porque se você pegar a situação, olha só, nós temos um ex-presidente da República preso, vários ministros, ex-ministros presos, vários presidentes da Câmara presos. Aqui no estado do Rio de Janeiro nós chegamos a ter 3 ex-governadores presos. Presidente da Assembleia. Também. Presidente de partido. Tribunal de Contas quase todo na cadeia. E o povo está vendo isso. O povo está vendo isso. E como disse o outro jornalista, José Neumann Pinto, que ontem estava extremamente inspirado na Band News. Ele é muito bom também. Ele falou assim, que me desculpem, mas o povo está de saco cheio. E é verdade, é verdade. Ele usou esse, me desculpe, eu também uso, peço desculpa, mas o povo cansou. O povo cansou disso. Quando o PT ganhou a eleição lá em 2012, eles disseram o seguinte, a esperança venceu o medo, né?
A esperança venceu o medo que o povo tinha de eleger o PT. Exatamente. Essa foi a frase. Agora, o que vale é o seguinte, a corrupção engoliu a esperança. A corrupção desse tempo todo engoliu a esperança e o resultado é esse. Jorge, e aí nesse mesmo viés, nós podemos fazer essa mesma análise para o estado do Rio de Janeiro, onde um candidato até então desconhecido e que tomou notoriedade, sobretudo, participando de um debate entre governadores promovido pela Rede Globo de televisão no dia 22 de outubro, e se criou uma onda que o levou para o segundo turno e que continuou o elegendo para governador de estado. Também a população fluminense, aí peço vênia aos telespectadores e aos ouvintes, está de saco cheio com a turma que até então tomou conta da administração estadual? Sem dúvida, a resposta é essa, porque quem é esse juiz? Né? Quem é esse juiz? Eu não conheço. Não sei se você conhece. Não. Aqui eu torço para que ele faça uma boa administração. Mas o quadro é esse que eu te falei. 3 ex-governadores passaram pela prisão, um continua agarrado lá. Né? Aí você pega o presidente da Assembleia, presidente do MDB, 6 conselheiros do Tribunal de Contas. Quer dizer, onde isso vai parar? Aí eu te pergunto, e quem tem pendências com o Tribunal de Contas, com o agente político, que tem pendências com o Tribunal de Contas, julgados por esse tipo de gente? É verdade. Não é? É verdade. Que está na cadeia. Como é que fica? Que pensamento você vai ter? Eu, por exemplo, fui presidente da Câmara Municipal, fui secretário municipal de governo, os ex-prefeitos aqui, os ex-presidentes de Câmara. Vira e mexe, nós somos notificados pelo Tribunal de Contas. Aí você vai ver o processo, está lá assinado por um Marco Antônio Cabral. Estou citando aqui, não estou fazendo juízo de valor com ele, não, porque não sei se ele é culpado ou inocente. Ele está afastado, só estou citando isso aqui. Aí você vai fazer o quê? Você vai ter que se defender? Vai defender dizendo que, vai dizer assim, no momento eu aguardo a soltura do... Não pode, você tem que se defender, Exatamente. O processo está ali. Então esse tipo de coisa, Zuri, realmente mexeu com o eleitor. Mexeu com o eleitor e ele foi atrás da magistratura e das Forças Armadas. Ou seja, buscou os candidatos que trajavam farda e toga. Foi o voto chibata. Voto chibata. O voto chibata nos políticos. Muito bom. É o momento dos partidos políticos pararem e pensarem o que vão fazer. Aí você pega, por exemplo, a votação aqui em Friburgo, né? Podemos entrar nesse tema? Podemos, professor. Aí você pega lá, mais de 70% dos votos válidos aqui em Friburgo foram para o Jair Bolsonaro e para o Wilson. Né? Exatamente. Então, já está aí um recado para as próximas movimentações políticas aqui em Nova Friburgo. O prefeito abre o olho na administração dele e, principalmente, a Câmara Municipal pare de fingir que não está enxergando. Porque tem muita coisa aqui que os senhores estão passando pano quente, estão colocando, fingindo que não estão vendo. São os contratos que tem aí de água, esgoto, de ônibus, vocês estão fingindo que não estão vendo, de lixo, né? Negócio de transporte aí de fora de domicílio, transporte escolar, CPI que estão fazendo para enganar o povo. Então abra o olho, porque o povo não está bobo não. E tem mais. Quem ganhou a eleição com essa margem de votos, erre para ver, o mesmo povo que colocou vai tirar. E isso está ficando claro. Hoje tem um poder muito grande um negócio chamado redes sociais. É o que eu quero aprofundar com você, professor. Só também informando a nossa audiência que na história do país, apenas 3 militares foram eleitos pelo voto. Hermes da Fonseca, em 1910,
Eurico Gaspar Dutra em 1945 e agora em 2018 Jair Messias Bolsonaro. Todos eles de origem no Exército Brasileiro. Então mostra que realmente das 3 Forças Armadas, o Exército é aquele que mais tem envolvimento político no nosso país. E tem um erro muito grande nessa avaliação que você faz aí. Em 1960, o candidato do PSD era o Marechal Lott. Henrique Teixeira Lott. Exatamente. E o povo preferiu votar em Jânio Quadros. Aí deu no que deu. Não é o homem da vassourinha. Exatamente, não é? Exatamente. E o Lott, um homem de bem, extremamente respeitado, um democrata, né? E o país vinha saindo de uma era de desenvolvimento muito grande com o JK, e o povo preferiu varre, vassourinha. E o vassourinha ficou 6 meses só, né? Pediu o boné e foi embora. Exatamente. Aí desandou nisso tudo que aconteceu. Isso. E nós continuaremos, depois dos nossos reclames comerciais, analisando, sobretudo, a influência das redes sociais neste pleito eleitoral e também, de maneira assim ainda muito preliminar, apresentando as nossas expectativas para os futuros mandatários. Muito bom, garoto. Você muito atento, de tal forma que, inclusive, já tomou todas as providências no que se refere aos equipamentos que estão no estúdio. Hoje você está absolutamente contido atrás deste equipamento. Nos divertimos na edição da semana passada, foi muito legal. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos. Somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Sabe aquela reforma que você adiou o ano inteiro? Vem fazer agora com a Vermar. Aqui, além das melhores condições em materiais de construção, você tem a ajuda da Lilian, nossa especialista em deixar sua casa linda. Final do ano tá aí, bora reformar. Vermar, especialista em vender barato. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, nesta edição promovendo uma resenha acerca dos recentes resultados eleitorais. E mais uma vez, quero lhe informar que este programa que você assiste neste momento pela TV Zoom ou também pela internet ou mesmo pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play, também é reapresentado pela Rádio Conselheiro FM toda terça-feira às 20 horas, como também aos domingos às 11 horas da manhã. Então, nós agora, neste momento, estamos nos comunicando com os telespectadores da TV Zoom e também com os ouvintes da Rádio Conselheiro FM. Realmente é uma parceria muito oportuna e adequada entre TV Zoom e Rádio Conselheiro FM, com a finalidade de levar, sobretudo, informação de utilidade pública para a população do sofrido distrito de Conselheiro Paulino. E esta mesma resenha terá continuidade na próxima quarta-feira, a partir de 13h, na mesma emissora de rádio, quando eu, juntamente com a raposa felpuda da política friburguense, professor Jorge Carvalho, apresentamos, conduzimos e tecemos os nossos comentários no programa Opinião Pública. Portanto, nos acompanhe toda quarta-feira a partir de 13 horas, um programa absolutamente sensacional, diferente
e corajoso, até porque, conforme o nome diz, temos opinião e é pública. Vale nos acompanhar atentamente, inclusive pelo site da emissora www.radioconselheirofm.com.br ou também baixando o aplicativo da rádio disponível no Google Play. E aí, em qualquer lugar que você tenha um sinal de internet minimamente razoável, você acompanha essas imperdíveis atrações. E aí, professor? No bloco anterior, falávamos da influência das redes sociais. E eu quero colocar a seguinte situação para a sua análise. No desdobramento da campanha, que foi muito curta, foi uma campanha de 35 dias, nós tínhamos a propaganda eleitoral em rádio e TV. Nós tínhamos debates entre os candidatos, tanto para presidente da República quanto governador de estado. Nós tínhamos entrevistas individuais, que são as chamadas entrevistas de bancadas promovidas pelos veículos de comunicação. Nós tínhamos, letra D, as pesquisas eleitorais e letra E, as redes sociais. Quem mais influenciou o desenrolar das campanhas e do resultado final? Sem sombra de dúvida, as redes sociais. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Os programas eleitorais foram fracos, até por conta da questão dos marqueteiros, né? Os marqueteiros perderam, depois daquela corrupção toda, daquilo tudo que apareceu, as pessoas ficaram com medo, os partidos ficaram com medo de envolvimentos maiores nesse tipo de produção. Exatamente. Não é? Então houve aí um receio. Até porque o financiamento de campanha veio de recursos claros desta feita. Muito pouco de caixa 2 e com certeza alguma coisa vai aparecer, mas a Operação Lava Jato mostrou de onde vinha esse dinheiro, que era um dinheiro da corrupção, né? Você pega, por exemplo, a campanha da Dilma Rousseff em 2014 gastou mais de 1 bilhão, né? Não é isso? Exatamente. A primeira foi 800 e a segunda mais de 1 bilhão. Quer dizer, de onde vinha esse dinheiro? Pois é. Não é? Qual é a fonte, né? Qual é a fonte? Não é de coisa direita, não é verdade? Então, as redes sociais, e com certeza para as próximas eleições nós teremos outros instrumentos mais modernos do que esse, porque a coisa vai evoluindo, né? Com certeza outras coisas vão aparecer que dê mais agilidade à notícia. Você quer ver uma coisa? O Jair Bolsonaro tomou aquela facada lá em Juiz de Fora em menos de 1 minuto, aquilo já estava espalhado pelas redes sociais. De conhecimento público. Não é? Um negócio que inimaginável lá na década de 50, que o sujeito ficava esperando quando dava aquela musiquinha do repórter Esso. Exatamente. Em edição extraordinária. Com Gontijo Teodoro. E tem mais. Sensacional. Aquela música introdutória do repórter Esso é de autoria do maestro João Batista Madureira, da EUTEP friburguense. Sensacional. De um dobrado chamado Homenagem às Nações Unidas. Sensacional, tá professor. Vendo? Quer dizer, aquela fantástico. Música do repórter Esso, tradicional, né? Tradicional. Mas hoje você hoje tem aquele negócio, explode, né? Viraliza, como eles dizem. Exatamente. E você dizia que o presidente da República está fazendo uma live. Ei, está fazendo uma live. Que no nosso tempo era conhecido como ao vivo. Ao vivo. Então, exatamente. As coisas vão avançando. As redes sociais, professor, só para trazer à nossa audiência uma informação que me parece absolutamente decisiva nessa questão. Jair Messias Bolsonaro, em 2014, tinha 204 mil seguidores. Em 2014, 204 mil seguidores. 4 anos depois, 8 milhões de seguidores. E se considerarmos as outras redes que ele faz parte, ou seja, Twitter, Instagram e WhatsApp,
17 milhões e 600 mil seguidores. Está aí, amigo, o resultado. Aí você multiplica por 3, né? 51 milhões. Aqueles que não seguem, deu mais o restinho aí da votação. Pois é. E outra coisa, a inteligência dele, a sagacidade e a visão que ele teve... Sagacidade é muito bom, hein, professor? Você usou um outro termo... Velhaco. Quando estávamos vindo para cá dentro do seu carro, que eu achei sensacional, há muito tempo eu não ouvia. Você se referindo a uma determinada pessoa, você disse que tratava-se de um velhaco. Sensacional, professor. Mas a sagacidade Prossiga. do Bolsonaro, ele observou ali, quando terminou a eleição de 2014, a votação que ele teve foi uma votação extremamente expressiva, tanto que o mais votado do Rio de Janeiro desse ano não chegou nem perto dele, né? Ficou aí bem distante. E ele percebeu que o discurso dele só ia crescer naquele momento de Lava Jato detonando tudo que estava aí. E ele teve essa sagacidade de não se juntar a determinados grupos políticos que estão aí sempre nas bocadas, né? Por exemplo, o partido de Valdemar da Costa Neto. Exatamente. Né? Essas coisas aí. Ele foi distanciando. Se distanciando, manteve uma situação diferente. Você observa que a eleição dele é um pouco parecida com a do Collor. Só que ele foi mais consistente. Ele fez uma bancada maior, ele conseguiu eleger governadores, né? Então, ele já parte... A velocidade de governo dele, que a gente chama em física velocidade inicial, o V0 dele... Né? Muito bom. O V0 dele exatamente. É diferente do V0 do Collor. É diferente. Mas muito diferente. Muito diferente. O Collor não ganhou com uma margem... não sei se é uma margem tão grande quanto essa... apesar a coordenação de campanha achava que a margem seria muito maior, e não foi 10 milhões de votos, cerca de 10 milhões de votos de diferença, mas a velocidade inicial dele, de administração, é bem mais favorável que o Collor. Por quê? Quando o Collor assumiu, nós tínhamos uma inflação de quase 1000% ao ano. Inacreditável. Não é? Futebol clube. Quase 1000% ao ano. Hoje você tem um cenário econômico totalmente equacionado. Totalmente equacionado. Você tem os juros anuais, a taxa Selic. Eles gostam disso. Né? Os economistas adoram essas siglas, né? Numa margem razoável, não é? É verdade. Numa margem razoável, você tem uma inflação controlada, a questão do emprego, estão surgindo mais vagas de carteiras assinadas. Quer dizer, a velocidade inicial dele é bem melhor que a do Collor. Ele não vai ter que dar nenhum choque econômico. Porque o Collor, a primeira coisa que ele fez foi no Bolsa Trabalhador e congelou a poupança. Exatamente. Já começou aí mexendo com quem não deveria, né? Ele não, já vai pegar isso equacionado. Se ele for inteligente, ele não mexe na equipe do Banco Central. Não mexe? Não mexe. O Lula foi inteligente nisso aí, não mexeu no plano real. O Lula falou, esse negócio não é comigo, deixa tocar essa coisa do jeito que está. O grande sucesso do Lula no primeiro governo dele, apesar já do mensalão, dos indícios de corrupção que vinham ali, estavam aparecendo, né? Mas ele conseguiu administrar e fazer sucesso como administrador e ser bem avaliado, porque ele não mexeu no essencial. Se o Bolsonaro for inteligente nesse sentido, ele não mexe no Banco Central. O Banco Central tem que ter autonomia, Zuri. Ele tem que ter autonomia. Ele tem que ser um órgão autônomo, independente. Ele não pode se atrelar àquilo que o governo acha, porque quem acha tem que entregar o dono. Você nos ensina. Não é verdade? Da mesma forma. O ministro da Fazenda dele é um liberal, é o Paulo Guedes.
que tem um discurso que todo mundo conhece, não adianta falar que não conhece e criticar depois, pode até criticar pelas ações, mas o Paulo Guedes tem o posicionamento dele. Ele é claro no que ele fala. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Ele é a favor do Estado pequeno. Não é? Ele é a favor da iniciativa privada. Ele é um homem de mercado de capitais. Ele é um dos donos do IBMEC, né? Que é uma escola formadora. Exatamente. De pensamento liberal. Né? Então, você já tem balizado o Ministério da Fazenda, e se ele tiver essa competência de não mexer na equipe do Banco Central, a velocidade inicial dele é 10 vezes maior que a do Collor. Porque ele acalma quem produz, né? Ele acalma quem produz e ele dá chance. Se desburocratizar a questão do financiamento, com essa inflação controlada, com juros estabilizados, ele dá chance de nós sairmos desse crescimento pífio de 2% para algo muito maior, porque o país está represado. Qual é o empresário que vai investir num país onde ele não acredita na classe política? Né? O problema do Brasil não é a economia, não é nada disso. O problema do Brasil é a classe política. Se há uma mudança com um pensamento que venha juntar essas posições, e se ele tiver essa capacidade, humildade e inteligência de olhar essa situação, ele deslancha. Até porque seria a próxima etapa. Passadas as eleições, já começam as especulações em torno da formação do Ministério, que ele, inclusive, também pretende reduzir significativamente com a fusão de algumas pastas e também para aqueles ocupantes de cargos vitais, como do Banco Central, como da Petrobras, com o BNDES, enfim, essa turma que ainda tem uma outra administra coisa, esses setores. Sim, professor. Uma outra coisa importante é que deixa os fundos de pensões com os empregados das estatais. Melhor, né? É melhor. Não bota na mão de gente de fora, não, porque não dá certo. Tem muito rato em cima desse queijo. Professor, nós já estamos começando a caminhar para a reta final, mas no que se refere ao governo de Estado, obviamente que você, na honrosa condição de nosso articulista político, é um título nobre esse, né? Mas popularmente conhecido como a raposa felpuda da política friburguense. Articulista, raposa, vascaíno preocupado. Vascaíno. Voltará aqui, provavelmente já no início do ano, para a gente tecer essas nossas análises. Mas quais são as suas expectativas para o governo do Estado? Olha, sinceramente, Zuri, eu torço muito para que o juiz possa conduzir o Estado do Rio de Janeiro, que está com a situação equacionada. Equacionada? Equacionada. O que é situação equacionada? É quando você monta a equação e busca da solução. Você equacionou, né? Você vai tentar resolver a equação, mas o Estado vai conseguir pagar todas as folhas, inclusive o 13º, esse ano, dentro do exercício fiscal, né? Dentro do calendário. Essa era a grande situação preocupante do governo do Estado, vai ser resolvido. Agora, nós temos uma questão terrível da segurança pública. O Estado do Rio de Janeiro hoje é um enfrentamento de milícia com segurança, com tráfico, com intervenção federal. Ele tem que pedir ao presidente Jair Bolsonaro para manter a intervenção militar. Não tem mais condições do Estado. Você vê que com isso tudo o Estado está passando dificuldade. Nós hoje não temos segurança. Isso é o principal, o que tem que ser atacado de frente. O sujeito não pode mandar o filho para a escola e ficar apreensivo se o menino atrasa 10, 15 minutos, será o que aconteceu. A população fluminense vive isso. Nós saímos daqui para ir para o Rio ou para Niterói, a gente tem medo de passar na Niterói-Manilha. Exatamente. Não é? Exatamente. Quer dizer, isso tem que acabar. É difícil combater, a sociedade tem que ajudar. Porque essa gente briga para tomar espaço para vender droga. Não é verdade? A coisa é por aí. É o domínio do tráfico. Então, a sociedade tem que ajudar também. A sociedade
tem sua parcela de culpa à medida que o cara só briga por um ponto se aquele ponto é rentável, né? O sujeito não vende abóbora num lugar que todo mundo tem alergia à abóbora. É verdade. Não é? Não vai botar lá uma quitanda para vender abóbora que o cara comer passa mal. Então, isso tem que ter uma campanha educativa, a educação tem que ser prioridade. Nós não podemos... Você quer ver uma coisa? Nós estávamos falando aqui da eleição, discutindo coisas que não tem nada a ver com o progresso do país. Há 30 e tantos anos atrás, quase 40 anos atrás, o governador Brizola criou os CIEPs, né? Que é a educação, prioridade de tempo integral. Exatamente. E os sucessores desconstruíram isso, né? Hoje você tem prédios enormes do CIEP que não... Desativados. Que não estão ou para outras funções. Que não estão naquela finalidade. Olha o que o Estado do Rio perdeu com isso, com essa juventude que está aí maltratada, né? Porque ninguém nasce ruim, não. Ninguém nasce ruim. A vida, infelizmente, faz determinadas coisas com determinadas pessoas que acabam dessa maneira. Então, a gente lamenta aquilo que já tivemos, né? E que, infelizmente, foram paradas no tempo. Né? Professor, ainda assim, usando o nome de um outro time de futebol do seu coração, Esperança Futebol Clube. Esperança Futebol Clube. Você está esperançoso? Você está apreensivo? Está indiferente ou todas as alternativas estão corretas? Não, eu estou esperançoso, porque toda mudança nos dá a esperança de que dias melhores poderão vir, mas esperançoso, mas preocupado também, porque os desafios do Estado do Rio são muito maiores do que do Brasil. Muito maiores? Muito maiores. Do que eu te falei, a questão do Brasil, ela está equacionada. Ela está equacionada. Se a economia caminhar, o resto caminha. A arrecadação aumenta, você tem recursos. Esse negócio de combater a corrupção do jeito que foi feito, os recursos vão ser muito maiores. Porque esse dinheiro vinha da onde? Esse dinheiro que não entra no cofre vai para a corrupção, né? Então você tem um judiciário atento, tem uma alteração muito grande no Congresso Nacional, né? A renovação foi de 85% no Senado Federal e de 47% na Câmara dos Deputados. Tem um senador eleito por Pernambuco, que a gente tem muita esperança no retorno dele, que é o Jarbas Vasconcelos. Exatamente, né? De primeira prateleira. Um homem que pode dar uma voz ali naquela casa bem diferente de Romero, Jucá e companhia. Exato. Não é? Então isso é importante. E vamos ver a Câmara Federal como que ela vai se posicionar nesse sentido. No estado do Rio de Janeiro nós tivemos grandes mudanças na Assembleia também. Significativas. O governador, se tiver a competência de apresentar algo positivo, logo de cara, porque o governo tem que dar a cara no primeiro dia. Você disse isso ontem. Não é? O governo, no primeiro dia, ele tem que baixar 3, 4, 5 decretos para balizar o posicionamento dele. O governo vai ser assim. E aí você conduz. Quando você começa nesse lero-lero, vou ouvir, já sabe. Vou resolver. Não vai fazer nada. Exatamente. É uma maneira inteligente de dizer, não vou fazer nada. Exatamente. Quando você fala, vou ouvir todo mundo, perca as esperanças, porque não vai. Certamente. Né? Professor? Então, vamos torcer e aguardar. Qualquer coisa me chame. Não sou Meirelles, não, me chame. Boa comparação, professor. Por último, rapidamente, expectativas em relação ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Olha, rapaz, a coisa é extremamente preocupante. Esse Valentim, técnico do Vasco, ele consegue ser pior que o Celso Roth. Não é? E o Campelo... Essa foi ótima, professor. O Campelo, nosso presidente, ele é pior do que o Eurico e do que o Roberto Dinamite. Que isso! Então, as esperanças vão continuar torcendo. Que São Pikachu salve o Vasco. Exatamente. Mas, por outro lado, temos aquelas figuras que continuam nos incomodando, né, professor? Ah, rapaz, que coisa, hein? Aquele incômodo prazeroso, né? É verdade. Que continue assim.
Amigo, forte abraço, obrigado. Muito bom Até você ter vindo aqui. Até a próxima, você sempre muito solícito, muito atencioso, muito competente e quando comparece, professor, o programa alcança picos de audiência. Obrigado. E aproveitando a sua presença, quero também remeter um beijo carinhoso para a professora Lúcia Helena Tuller de Carvalho, que acumula a função de mãe dos seus filhos, Bruno e Fernanda, e também vó de Antonella. Que queria vir ao programa. Que queria vir e virá em dado momento sensacional. Precisamos encerrar, já estamos aqui nos acréscimos, entendendo que mais uma vez conseguimos levar até você informação do seu interesse, informação de utilidade pública com competência, com seriedade e com credibilidade. Professor Jorge Carvalho, a quem carinhosamente apelidei de Raposa Felpuda da política friburguense, conhece bastidores e corredores e em breve retornará para falarmos do item de pauta predileto dele, que é o cenário municipal. Você que quer ouvi-lo se manifestando acerca deste cenário, nos acompanhe toda quarta-feira a partir de 13 horas pela Rádio Conselheiro FM ou pela internet, que também tem essa proposta, levar até você informação do seu interesse, porque através da informação você busca a transformação que precisa, tanto pessoalmente, individualmente, como também para a cidade maravilhosa que residimos, Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.